Vamos ao tema dessa semana, dessa noite, 21h15, a gente encerra o culto. Perdendo tudo a não cuidar do principal. Curve sua cabeça, por favor. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor revelação da Tua palavra. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que embora esteja aqui um esboço, tome os meus lábios em nome de Jesus, Pai. Se há pessoas aqui nessa noite, porque a salvação não vem de um meio natural, convencimento não vem pelo meio humano, mas peço que unjas os meus lábios e essa pregação, e alcance corações nessa noite. Oro também pela saúde da Maiara, pela essa crise alérgica que ela está vivendo, pelo Cleito, que ficou com ela hoje em casa. Que o Senhor restabeleça a sua saúde emocional, física, curando-a em nome de Jesus e dando forças, porque eu sei que eles queriam estar aqui hoje, mas devido a essa situação não puderam estar. Também os demais irmãos que estejam passando por enfermidades, outros que estão passando por fraqueza espiritual. Tua palavra diz que por não discernir o corpo do Senhor, muitos estão fracos e doentes, e alguns que dormem. Que o Senhor toque nesses irmãos e os fortaleçam para a glória do Teu nome. Porque sabemos que o dia do Senhor se aproxima. E Tua palavra diz que nós não devemos deixar de congregar, mas estarmos aqui juntos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Gênesis 49, versículo do 1 ao 4. Eu acho que só de ler esse versículo já dá para tremer, esses versículos que nós vamos ler. Porque é algo que eu já vi acontecer muito. É muito comum que a gente vai ler e o que nós vamos ver nessa noite. Aliás, eu tenho um medo terrível. Essa é uma palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu me converti em uma igreja em que o pastor, acredito que sem maldade, passava uma imagem para nós de impecável, incaível. Durante muito tempo ele passou essa imagem. E nós tentávamos de tudo alcançar esse padrão. Mas no dia que ele tropeçou, ele mesmo havia criado um ambiente onde ele não poderia confessar o pecado dele, porque se ele fizesse isso, ele ia escandalizar muitas pessoas. A gente se torna um alvo fácil para o diabo quando a gente se coloca num patamar de santidade para impressionar pessoas. A verdade é que a gente tem que ter um cuidado tremendo com o nosso chamado e a nossa vida espiritual. Não existe cristão que não peca, não existe cristão que ainda está nessa vida que não está sujeito ao pecado. É claro que alguns já alcançaram uma maior maturidade, mas todos correm um risco. Quando estivermos aqui nesse corpo e nessa carne, corremos um risco. E eu procuro não me colocar em um patamar para vocês, para que o diabo não encontre facilidade em mim. Então eu procuro não passar uma imagem além do que eu sou, embora eu deseje muito melhorar essa imagem e essa pessoa. Mas nós vamos ler uma coisa, nós vamos ler que o que nós vamos entender hoje é que embora Deus tenha planos e projetos com a nossa vida, e planos perfeitos, eu e você podemos destruir esses planos. Eu e você podemos anular esses planos. Eu vou falar algo aqui, que eu já falei algumas vezes, e poderia até pregar quinta, mas eu quero falar com vocês essa noite. Quando Adão peca, muitos de nós achamos que quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Nós estamos pensando que Deus está falando de lugar, que Deus realmente não sabe onde Adão está,
que Deus não está vendo aonde Adão está. Mas não é essa a pergunta no original. A pergunta é: Adão, você sabe aonde você caiu? Você sabe o que você fez? Você tem ideia da besteira que você fez na sua vida? Será que você consegue compreender o que você perdeu? A atitude que você tomou? E o diabo, ele procura nos derrubar antes mesmo que eu e você experimentemos de fato o que Deus tem prometido para nós. Satanás, ele procura, porque eu e você, às vezes porque estamos 10 a 15 anos na igreja, colocamos na cabeça que já vimos de tudo, que Deus já revelou tudo, que Deus já manifestou tudo. E o diabo então ele vem com as suas ofertas. E eu e você muitas das vezes nos entregamos e nos rendemos à carne e perdemos de fato o que Deus tem preparado para nós. Então hoje eu quero chamar a tua atenção para você tomar um cuidado. Porque embora Deus tenha planos, eu acredito que Deus tem com todos que estão aqui. E eu já vi gente aqui dentro, gente. Aliás, até hoje eu me lamento por isso, de pessoas que Deus tem um chamado com elas, que Deus me mostrou, estão desviadas hoje, estão vivendo o pior dos piores. Agora o que nós vamos ler nessa noite é interessante. Primeiro, o costume que se tinha dos filhos receber a bênção, hoje é dia dos pais, dos filhos receber a bênção dos pais. No Velho Testamento tinha esse costume, na família patriarcal, dentro da família de Deus, os pais transmitir palavras de bênçãos, ou direcionar a vida de cada filho. Você vai ver, eu não vou ler todo o texto, mas Jacó, ele vai falar uma palavra diferente para cada filho, ele não vai falar nada igual. Para cada um ele tem uma palavra destinada. Porque não adianta você querer que todos os filhos sejam iguais e sigam o mesmo caminho. Cada um vai ter um caminho e ele vai destinar a bênção. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que quando a gente fala que Jacó foi mudado para Israel, será que vocês esqueceram quem é que controlou a vida de Jacó para ter a bênção na hora que ele saiu de casa? Quem foi? Foi a mãe ou foi o pai? Quem é que interferiu na bênção na vida de Jacó? Quando Jacó sai de casa, ele sai abençoado pelo pai, ou ele sai manipulado pela mãe? A quem ele está ouvindo? A mãe dele ou o pai dele? Quem pode falar? Quem que ele escuta? A mãe. E ele poderia agora falar para cada filho: escute cada um a sua mãe. Mas Jacó, ele aprendeu na prática. Ele aprendeu na vivência de vida. Aliás, a Bíblia diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos. No livro O Avivamento do Odre, diz que o Brasil sofre a maldição que sofre, porque aqui nós temos a figura de um Deus segurado pela sua mãe. Maria predomina e Jesus pequenininho no seu colo, um Deus menino. E que grande parte das maldições que existem nas famílias, de mães criando os seus filhos solteiros, é porque elas interferem na autoridade do pai sobre os filhos. Dentro de uma casa, quem disciplina, quem doutrina, quem direciona é o pai, não é a mãe. Ah, mas lá em casa é porque você é uma mulher não bíblica, uma mulher que vive em outra cultura, uma cultura feminista, uma cultura que não é Bíblia. Se lesse a Bíblia, você vai entender que o sacerdote da casa, o cabeça da casa, aquele a quem Deus instituiu como sacerdote, aquele que leva é o marido. A Bíblia diz que ele é o cabeça da mulher e, consequentemente, ele deve ter sobre os filhos autoridade. Mas as mães, quando interferem nesse relacionamento de pai e filho, se coloca no meio, está criando um problema terrível para a vida dos filhos. Porque o pai é aquele que na hora que ele fala, na hora que ele chama e diz, vai por esse caminho, essa palavra tem um peso. E Jacó, ele entendeu isso, e agora ele vai dizer, ouve ao seu pai. Porque a gente muito fala que ele foi transformado. Jacó teve uma luta com Deus, e de Jacó foi para Israel, porque antes era enganador. Mas quem é que governava a vida dele? Era a mãe.
De quem era o queridinho? Da mãe. E ele, quando vai sair de casa, sai orientado pela mãe. Faz desse jeito, veste a roupa do teu pai, faz isso do teu irmão, engana, pede ao teu pai a bênção porque ele está cego. E ele sai desse jeito, fugido. E vocês sabem que, tentando ajudar ele, quase que ele morre na mão do seu irmão. A mãe, por interferir, quase que ela cria um problema. Aliás, criou um problema. Criou uma divisão tão terrível que Esaú quis matar Jacó. Jacó teve que fugir e até para retornar para a terra dele anos depois, mais de 20 anos, ele está com medo para resolver aquele problema. Então entendam, o pastor Emerson, ele sempre fala que ele, desviado aos 18 anos, bêbado, o pai dele sempre ia lá na cama, colocava as mãos na cabeça dele e dizia: Senhor, abençoa o meu filho. Então, cabe ao pai, enquanto o filho ou a filha está debaixo da sua direção, debaixo do seu poder, direcionar os filhos. Cabe a nós, se eles quiserem ou não, aí, mas a gente tem que ser firme e direcioná-los. Então, quem direciona cada filho é o pai. Não adianta falar, joguei para a mãe, deixei na mão da mãe. É a mãe que resolve. É a mãe que faz isso. Lá em casa, irmãos, eu fiz questão de orar e falar com a Fernanda cada nome de cada filho que nós temos. Até o Josué, quando ela estava grávida, não sabia ainda se era homem ou se era mulher. Eu estava naquele canto com ela ali, onde está o Tiago, e eu disse: vai ser um homem e vai se chamar Josué. E às vezes, quando eu vejo os meus filhos, o Miguel, esses dias eu falei com ela: olha, essa moça, eu não concordo com isso, não aceito isso para a vida dele. Bom, se quiser viver essa vida, é vida. Só que eu me posiciono dessa forma. Não é esse alinhamento que eu vejo para eles, não é essa forma que eu enxergo assim. E não negocio princípios e valores. E Jacó, ele vai determinar a bênção para cada filho. Só que tem coisa, veja bem, tem coisa que, se você escolher, tem decisão que você tomar, nem a bênção do pai ou da mãe pode mudar. É aqui que a gente tem que tomar cuidado. Depois chamou a Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-eis o que há de acontecer nos dias vindouros. Sabe o que é engraçado aqui? É que esse povo, depois que Jacó fala isso, vai passar 400 anos no Egito como escravo. E o que ele está profetizando ainda é lá para a terra prometida. Tem hora que você começa a falar com o filho: ih, pai, ainda está longe ainda. Ih, mãe, ainda é lá na frente. Ih, mãe, você está falando com ele: filho, quando você tiver a sua casa, quando tiver isso. O filho está questionando, está dizendo: mas nem estou pensando em casar. Escuta, ouça o seu pai e a sua mãe. Para de ficar questionando. Talvez Deus naquele momento está liberando uma palavra de bênção, de direção. Por quê? Porque um pai, ele orienta, ele mostra o caminho, ele diz: é nesse caminho. E às vezes o filho se irrita. E Jacó está dando direção daqui a 400 anos. O que ele está falando, aquele povo, ele poderia dizer: pô, vocês vão ser escravos. Não, depois que ele morre, o povo fica escravo 400 anos do Egito. Essa galera morre lá. Mas é os filhos, é a tribo que vai herdar essa bênção, é a tribo que vai herdar a direção, são os descendentes. Diga comigo: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Aqui muda uma coisa. Quem ele escuta lá atrás é a mãe. Agora ele está dizendo: escuta aqui o pai de vocês. Ouça o pai. Ele se posiciona. Ouça o pai. Escutem o pai de vocês. É muito importante haver esse respeito no lar sobre a figura do pai. A mãe, por isso que eu falo que a oração de amanhã deve ser filhos e maridos de pé, porque se você vai ler a Bíblia, por favor,
A Bíblia fala que um avivamento é a conversão do coração dos pais, dos homens, pais aos filhos, porque há muito rompimento. Hoje mesmo eu ouvi alguém dizer que sofreu uma doença recorrente de pensar no pai. Não é na mãe, é no pai. A ausência do pai. Você vai ver que em muitos casos, na televisão, existe filhos que vão atrás do pai, porque quando o neto nasce, não tem o nome do pai na certidão, e quer que o filho conheça pelo menos o avô, que o filho não cresça sem o avô, filhos que foram machucados pelo pai. E nós vamos ver na Bíblia que a cultura é patriarcal, não matriarcal. Uma mãe sozinha, ela nem cuidava do lar, quem assumia era o filho primogênito, era ele que tomava as ordens. E aqui no Brasil, infelizmente, nós vemos uma cultura desastrosa. Tem mulher que acha que dá conta de um lar sozinho, sem o homem. Você pode levar a comida, você pode lavar a roupa, você pode vestir o filho, mas Deus fez para uma família, homem e mulher. Ele não fez duas mulheres e dois homens, ele fez um casal. Isso não pode ser mudado. É através de um casal que um homem, uma mulher e os filhos são formados. E o diabo vem deformando isso, botando na cabeça de pessoas que é legal, que é normal viver sozinho, que está tudo bem com isso. Mas a figura do pai é importante. Esses dias alguém me trouxe uma situação e disse: a mãe precisa levar isso para o pai, por mais que o pai esteja distante. O pai tem uma palavra, o pai sabe falar com o filho, ele tem de Deus, pode ser crente ou não crente. O pai tem essa autoridade, Deus o deu essa condição de falar coisas, de tomar atitudes e falar com filhos. Agora, quando uma mãe afasta os filhos do pai, isso é muito perigoso. Terminou o casamento, não deu certo, mas procure manter a paz, para que haja um bom relacionamento entre pai e filho. Não passe mágoa, ressentimento, sua frustração, traição, para os filhos sentirem isso na pele. Não faça isso, deixe que os filhos tenham um relacionamento com o pai. Aí Jacó vai chamar e vai dizer assim: Rubens, veja bem, tu és o meu primogênito. O primogênito era o primeiro filho, era aquele que tinha o direito de tudo, de mandar na casa. Minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Agora olha o versículo 4. Impetuoso como a água, não será mais excelente. Não será o mais excelente. Engraçado, olha o versículo 3. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força, o meu princípio, o meu vigor, o meu excelente em alteza e o mais excelente em poder. Aí Jacó vai falar no versículo 4. Mas porque você é impetuoso, porque você toma decisões em ímpeto, porque você não se controla, porque você não pensa, porque você deixa se levar pelo ímpeto, pelos desejos, pelas emoções, pela vontade, você perdeu esse direito. Você não será mais o excelente, porque você subiu ao meu leito. Então o contaminaste. Pode voltar, por favor. O contaminaste ao subir à minha cama, porque ele se deita com uma das mulheres de Jacó. O filho se deita com uma das mulheres do pai. Outra tradução diz: profanastes o meu leito. Essa palavra profanar, ela é muito forte. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e desonrou. Palavra desonra, vocês sabem, não pode desonrar pai e mãe. Ah lá, subiu ao leito do teu pai e o profanaste, subiu à minha cama. Deitou no meu lugar, deitou com a minha mulher. E é isso que o pastor Joel quer trazer, essa ideia. Perdendo tudo a não cuidar do principal. E o que é esse principal para nós, irmãos?
é manter os nossos valores, os nossos princípios, e não deixar nos levar pela carne, pelos desejos carnais, pelos desejos impetuosos, pela vontade que vem, por aquela vontade que é súbita, que bate, e agir pelo ímpeto, agir pelo desejo, agir, sabe, sem pensar. Isso é destruição. Todas as vezes que você está tentado a fazer algo que você não está tendo em condição de pensar, pressionado, você tem que tomar cuidado. Porque o diabo às vezes te deixa numa condição que você diz, eu não tenho o que fazer. Essa semana eu conversava com o irmão, ele falava dos pensamentos da vontade dele. Eu falei, filho, controla isso. Não dá vazão a isso, que isso vai te trazer muita tristeza. Vai te trazer muita tristeza. Ore ao Senhor, Deus sabe, mas não dê vazão ao pecado. Irmãos, enquanto os filhos são responsabilidade dos pais cristãos, cabe a eles direcionar eles na vida. Nós precisamos direcionar eles. Verso 2, venham e ouçam seu pai. O homem que fala, a mãe tomou a decisão, eu deixei porque a mãe quis, deixou de ser homem. Perdeu a noção. E depois vai querer culpar a mulher. Mas você que quis, você que permitiu. Não é isso que a Bíblia ensina. Você está deixando as coisas correrem por sua conta. Mas eu vou criar o problema que der. Cria o problema que der. Cria o problema que for possível. Mas seja homem. Precisa ser homem. Filho não é um objeto. Filho não é uma coisa que se der errado a gente conserta. Filho, você tem que ter o pé bem firme para dizer, eu fiz o que foi possível, eu fiz a minha parte. Como pai eu não frouxei, eu não vacilei, para que essa maldição não viesse. Então, escutem vosso pai. Hoje é dia dos pais. Não sei se o pastor Joel fez isso de propósito, mas eu estou no texto e estou no tema. Sabe, muitas das vezes gostamos de falar que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Porém, precisamos entender que houve uma mudança também de mentalidade. Jacó, antes de ser Israel, ouviu sua mãe. E qual foi o resultado que isso lhe trouxe? Agora ele vai chamar os filhos e vai dizer, ouçam seu pai. Poderia ser até uma contraditória. Podia ser, Jacó, você na hora de fazer as coisas que você escutou foi sua mãe. Você não ouviu seu pai, Isaac. Não foi a ele que você deu ouvidos. Você enganou o seu pai, você passou a perna no seu pai, agora você quer que seus filhos te escutem. Mas sempre há chance. Pare de se culpar pelo teu passado, pelo teu erro. O diabo sempre vai jogar. Sabe o que o diabo vai fazer com você? Vai dizer, cara, você fez isso no passado, então aceita agora, porque você está vivendo o que você ensinou para eles, o que eles escutaram de você. Lá em Atibaia, às vezes o Célio ficava falando perto dos filhos. É que eu engravidei uma menina com 12 anos, é que eu dei uma facada no cara, eu tinha 14 anos, eu falava para ele, para de falar isso perto dos seus filhos, para de falar isso perto deles, para de contar. E tudo se repetiu na vida dos filhos. Tudo aconteceu. Ele deu só uma facada, o filho matou um cara pelas costas, a filha engravidou com 12 anos. Tudo se repetiu. Eu falei, pare de contar isso. Parece que a gente sente orgulho quando falam do nosso passado. E a gente não sabe a influência que isso traz. Rompa com o passado. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não importa o que eu fui no passado. Agora eu sou um novo homem em Deus. Você é uma nova mulher. E nós temos a autoridade de Cristo para dizer, não quero isso para a tua vida, mas você fez, não interessa. Não importa. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho, não tinha o conhecimento que eu tinha. Você não vai fazer. Cabe o pai dirigir os filhos, orientá-los na vida. Irmãos, o desejo de Deus para nossas vidas, ou a vida de todo cristão, é um futuro de bênção.
Rubens tem sobre si uma palavra poderosa, o mais excelente em dignidade e poder. Outra tradução diz dignidade e poder. Vê o versículo 3 aí, traz essa palavra dignidade. Minha força, o princípio excelente, o mais excelente em alteza, em poder. Tem uma tradução que vai trazer a palavra dignidade aí. Imagine, ele era digno, mas devido aos seus desejos, seus impulsos carnais, ele pega a mulher do pai. Agora, gente, como é que isso acontece? Ele não subiu e não pegou ela à força, é um climinha que vai rolando, é uma conversinha, é uma visita, é um tomar um café. Todo dia eu venho aqui, madrasta, tomar um café contigo, e vai rolando. E as mulheres de antigamente não eram velhas, a mulher do pai não era velha, o pai não casava com mulher velha. Não eram mulheres feias, ele se atraiu pela mulher do pai. Olha lá, indignidade, o maior em dignidade, ele era digno, maior em poder. Mas o versículo 4 traz uma mudança drástica. Turbulento como as águas, alguém agitado como as águas, não conservarás a superioridade, pois subistes ao leito do seu pai e o profanaste. Essa palavra profanar, a Bíblia diz que o leito conjugal ele é sem mácula, ele é do marido e da mulher. Eu não sei porque eu vou dizer isso, mas se você é uma pessoa que deixa qualquer pessoa deitar na tua cama de casal, isso é um problema grave. Quando chegar uma amiga sua, um amigo, e pular na tua cama de casal, como se estivesse pulando em qualquer lugar, eu não sei, mas eu não me sinto bem. E você não deveria se sentir bem com isso. Tanto que eu não me sinto bem de levar minha mulher em um motel, sabendo que pessoas deitaram naquela cama e fizeram coisas ali. Eu nunca fiz isso e nunca me senti à vontade. Já até algumas vezes veio na minha cabeça, mas vem esse temor. Mas é um leito onde todo mundo usa, um monte de casal usa aquilo ali, é um lugar de prostituição. E a Bíblia diz que no meu casamento, dentro do meu casamento, dentro do meu leito, precisa ser um lugar santo, não um lugar para ser profanado. A gente tem que ter ideia, queridos, de que existem profanações que não tem mais retorno. Aqui é um prédio, a gente sabe que é um prédio, que a igreja não é esse prédio, que a igreja somos nós. Mas a pessoa manter relação aqui dentro, relação pecaminosa, é uma forma de profanação, é uma falta de temor, está profanando um lugar onde não deve fazer aquilo. Então a gente tem que entender que profanar é invadir lugar santo, invadir coisa que é santo. E ele está dizendo, ó, o leito é santo, então cuidado com quem você coloca na tua cama de casal para deitar. Muito cuidado. Porque tem gente, irmãos, que viola isso. Sem falar daquela pessoa que tem a coragem de perguntar o que você faz com o teu marido. Aqui na igreja nós já tivemos isso. Um dia o irmão foi e me entregou um sonho, disse, pastor, eu sonhei que o senhor estava deitado com a Fernanda na cama e duas irmãs da igreja ao pé da cama. E eu perguntava, pastor, por que o senhor dá essa liberdade? E era justamente duas irmãs que constantemente queriam se intrometer na nossa vida. É incrível quando Deus mostra. E eu disse, a partir de hoje eu vou ter esse cuidado. Tem pessoas que querem entrar na tua casa e invadir lugares que não é para invadir e profanar. O carro do teu marido não é para nenhuma irmã sentar no banco da frente do lado. O único que deve ocupar esse espaço é você. E você não deve dar lugar para outra mulher. É o teu lugar. Você não deve ir no banco de trás para uma irmã ir na frente. Você não deve permitir certas coisas dentro da tua casa. Eu não sei nem porque eu estou falando isso. O carro da tua mulher não é para um homem andar com ela. Qualquer irmão que for, pode saber disso, que pegar carona com a Fernanda, ela dá carona, chegar em casa, o risco dela apanhar é grande, e de eu quebrar o pau com esse irmão é enorme, e não é ciúme, é o que a Bíblia está dizendo, vocês têm que tomar cuidado, sejam prudentes e vigilantes. Agora o cara começa a permitir, vai para lá, aí erra a marcha, desculpa, passei na perna, vai para cima, vai para baixo, e você que é irmão também está vendo isso, não vai avisar o cara. Tem um amigo meu policial, eu não vou citar o nome dele aqui, ele sempre fala comigo, se eu ver que a mulher está traindo o cara, eu conto, pastor. Não, Isaías não. Isaías está me arrumando mais amigos aí. Cuidado, eu estou cheio de cana aí, cheio de cana. E ele diz, eu falo, pastor, falar eu não falo. Ô louco, você vê minha mulher traindo, você não fala? Eu falo, de jeito nenhum. De jeito nenhum, cara.
Mas às vezes a gente está vendo, estou falando aqui na igreja, no contexto de igreja, que o irmão está correndo perigo, que a mulher está correndo perigo. Cuidado, existem lugares que não dá para colocar, porque o risco é grande, por causa do ímpeto que a gente tem, por causa dessa carnalidade que a gente tem. Dependendo da situação, a gente pode simplesmente cometer um ato de repente de loucura. E tem que vigiar. Muito. Não estava nos bolsos que eu falei, tá, irmãos? Rubens tem sobre si uma palavra poderosa, o mais excelente em dignidade e em poder. Porém, por não controlar seus ímpetos, os impulsos, ele comete um ato de profanação. Profanar é violar o que é sagrado. Ele sobe à cama do seu pai, se deita com uma de suas mulheres. Deus de fato tem planos extraordinários em nossas vidas, projetos. Porém, devido ao momento de ímpeto, tudo pode ser jogado fora. Rubens antes escuta qual seria o destino dele. Ele escuta o que seria sua vida se não tivesse seguido o impulso de sua carne. Daí vem a consequência de suas decisões. Irmãos, qualquer pessoa que agir por ímpeto, sem pensar nas consequências, e somente em suas emoções e desejos, vai trazer sobre a sua vida consequências drásticas. Olha o que diz Gálatas 6, versículos 7 e 8. Põe na tela. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Não vos enganeis. Diga para o seu irmão, não se engane. Por que está dizendo não se engane? Porque tem gente que vai se enganar. Escuta o que eu vou te dizer. É permitido na Bíblia sexo fora do casamento? Todo mundo sabe que não. Mas por que tem gente que faz? Porque o diabo de algum jeito bota na cabeça. Pode fazer que não vai dar nada. Depois nasce um filho doente, com um problema. Aí fica lamentando, Deus, por quê? O que houve? Se ele diz que não é para fazer, olha o que a Bíblia vai dizer. Não enganeis, de Deus não se deixe zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8. Pois quem semeia para a sua carne, ou seja, quem agrada a sua carne, quem cumpre os desejos da carne, quem cede os ímpetos da carne colherá o quê? Ruína, repita comigo, ruína. Irmãos, da carne vai colher ruína. Quem semeia na carne, outra tradução diz, colhe corrupção. Toda semeadura trará sua colheita, não se engane. Você pode estar achando que não vai dar em nada, mas algum mal vai trazer. Olha o que a Bíblia diz. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então quem semeia na carne, vai colher corrupção. E não dá para dizer qual é o tipo de colheita, mas a Bíblia diz, não se engane. É certo de acontecer. Está semeando na carne, um mal virá. Uma consequência virá. Então o cristão acha que pode pecar, que pode errar, que pode dar lugar ao seu ímpeto, pode dar lugar à sua vontade. Aliás, nós vamos entrar até numa parte que eu nem sei como eu vou misturar as duas coisas hoje. Está misturado. Não sou de fazer isso, eu sou de seguir um raciocínio, mas eu vou misturar uma coisa com a outra e vamos ver o que vai dar no final. Olha o que diz 1 João 5, versículo 16. Quando eu falo de profanar. Se alguém vir pecar seu irmão, repita comigo, pecado que não é para a morte. Orará e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte, repita comigo, há pecado para a morte. E por isso eu digo que não ore. Então veja bem, há tipo de situações que você vai cometer, que não tem jeito mais. João está dizendo, eu digo para vocês nem orar. Vocês lembram que Paulo ele fala aos Coríntios, olha,
no meio de vocês há uma profanação que não se ouve nem no meio dos gentios. Tem um cara aí com a mulher do seu pai, e vocês não tomam nenhuma decisão. Eu entrego esse cara ao diabo, para ele ser destruído, mas para que o espírito seja salvo. Veja como Paulo trata a coisa. Ele está dizendo, tem pecado que é para a morte. Há escolhas que vai levar a pessoa à morte, e não há como retroceder. Não tem o que fazer. Há pecado que é para a morte. Ele está dizendo, e nessa situação, já viu situações que você não consegue orar? Situações que a pessoa te pede oração e você não sabe nem como orar pela pessoa. Uma pessoa que vem e conta para você, eu separei do meu marido porque não gostava mais dele, casei com esse daqui, estamos tendo muita briga, ora por nós. Como é que você vai orar por uma situação dessa que você sabe que já está errado, que não tem a bênção de Deus? Existe tipos de situações que é para a morte. Então tem gente que acha que dá para brincar com o pecado, não dá. Tem situações que não há volta. E eu não quero me alongar com isso. Olha o que o diabo tenta fazer com Neemias. Vamos para Neemias capítulo 6, versículo 10 ao 14. Eu gosto muito desse livro. Vocês sabem que Neemias está tendo oposição para construir os muros. Está havendo muita oposição para a construção dos muros. E uma delas, veja, eles pagam um sacerdote, eles pagam um homem do templo para corromper Neemias, para intimidar Neemias e fazer Neemias profanar o templo. Olha o que ele vai dizer, ó. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meabel, que estava encerrado, ou seja, estava trancado. Muda essa tradução, por favor. Estava trancado com medo dentro de casa. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metiel, que estava trancado portas adentro, e disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar. Mais uma vez estamos falando de medo, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Neemias não poderia, olha, na lei ninguém podia ir para o templo, se não fosse para adorar e para fazer oferta. O que está sendo proposto ele é mudar o objetivo de ir ao templo. Está dizendo, vai para o templo para se esconder. Acho que eu não preciso nem explicar, né? Será que vai precisar eu explicar? Vai para o templo para arrumar namorada. Vai para o templo para se fazer de coitadinho, para conseguir cesta básica dos irmãos. Aproveita deles que eles é crente, então entra lá, intimida eles. Vai para o templo para viver de duas caras, para na hora de pagar falar, eu sou da igreja, eu sou crente, enrolar pessoas. E quando ser cobrado, vai falar, Deus vai me dar condição de te pagar. Vai para o templo para se esconder. Neemias está dizendo, um homem igual eu, primeiro, eu estou aqui para incentivar a coragem, eu estou aqui para motivar o povo. Eu vou fugir para salvar a minha vida? Que exemplo eu vou estar dando? E outra coisa, ir para a casa de Deus e fechar a porta, coisa que não podia fazer, é fechar a porta do templo. Fechar a porta para me esconder lá dentro. Lá é lugar de adoração, lá é lugar de entregar a oferta. Eu nunca vou para lá para fugir. Esse nunca será o meu motivo de entrar na casa de Deus. É por isso que Eclesiastes 5 diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Cuidado para você não estar profanando esse lugar. Cuidado. Ele diz, eu não vou para a casa de Deus para me esconder, porque o objetivo de ir para a casa de Deus não é se esconder.
O objetivo de vir aqui é tirar toda a máscara, é revelar quem somos. Nós não precisamos mentir, não precisamos nos envergonhar. Cristo nos salvou pecadores, estamos aqui para ser libertos com Ele, então não precisamos de máscara. Não é um baile de máscara. A Val começou o culto, eu estava assistindo lá de casa, liguei a televisão, está ligada lá. Ela já começou o culto dizendo: isso aqui não é um palco. Não é um palco. Nós estamos na presença de Deus, é a casa de Deus. Neemias está dizendo: jamais eu vou usar a casa de Deus como esconderijo. Mesmo nesse momento de pressão, de ameaça, eu entendo que eu só entro no templo para uma coisa: ou é para oferecer sacrifício, ou é para adorar, mas nunca para fugir e me esconder. Eu não profanaria o templo para isso. Mateus 3:7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que está próxima? João está dizendo, pode deixar aí. João está dizendo: vocês estão batizando só para fugir. Os fariseus, eles não criam, mas João pregava tão veemente que eles falaram: vamos batizar, vai que isso aí é verdade. Então a gente escapa do juízo. João está dizendo, raça de víbora, ele está dizendo, ou seja, a natureza de vocês ainda é de cobra, a natureza de vocês não foi mudada. Vocês querem se batizar só para fugir? Irmãos, nós não estamos na igreja com medo de ir para o inferno. Se você está aqui com medo de ir para o inferno, há algo errado com a tua vida. Porque nós estamos aqui com o desejo de ir para o céu, é diferente. Não estamos aqui com medo de ir para o inferno, estamos aqui porque desejamos ir para o céu. Se você está aqui com medo de ir para o inferno, vai aproveitar a tua vida. Vai fazer tudo o que tem que fazer, porque você vai do mesmo jeito. Porque você não vai conseguir servir a Deus assim, por medo. Não é essa a motivação. Eu não tenho que estar aqui com medo de ir para o inferno. Eu estou aqui porque eu sou livre, Ele me libertou. Eu estou aqui de livre-arbítrio, pela minha vontade, pela minha escolha. Por que é que eu estou aqui? Porque eu quero ir para o céu. Eu quero morar com Jesus. Aleluia. Então eu não vim aqui para fugir. Eu vim aqui para deixar aparecer quem eu sou. Eu vim aqui para que Ele cresça, para que eu diminua. Eu vim aqui para o meu caráter ser revelado, para eu ser tratado. E não importa o que vão pensar de mim. Mas não fuja para a casa de Deus. Este é um lugar de adoração. Este é um lugar de ofertar. Olha o Salmo 139, versículo 13 ao 16. Irmãos, quando a gente compra um liquidificador, por mais que está claro o que se faz com ele, ele vem com o manual de fabricante, ele te dá garantia, ele diz, olha, a garantia está se você usá-lo dentro disso aqui, porque ele foi fabricado para isso. Quando Deus te criou, Ele fez um manual para você. Deus tem um propósito, um plano, é isso que a gente chama. Todo ser humano que veio nesse mundo tem um plano ou um propósito de Deus. Você veio com uma finalidade. Olha o que o salmista vai dizer. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Agora veja bem, os teus olhos me viram o meu embrião, é por isso que somos contra o aborto. A obra de Deus começa lá no ventre, lá no embrião. Agora veja bem, todos os dias determinados para mim, repita comigo, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. É por isso que somos contra o aborto, porque Deus começa o plano dele
na concepção da vida no ventre. Agora veja que lá está dizendo que tem um livro escrito para você. Deus escreveu, quando Ele te criou, Ele criou um roteiro para a tua vida, um plano para a tua vida, um projeto. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que buscar a vontade de Deus, que nós temos que querer a vontade de Deus, que nós temos que perguntar para Ele. Os pais de Sansão tiveram esse cuidado. Senhor, como é que o Senhor quer que o criamos? O que é que tem que ser feito? Mesmo assim, Sansão se perdeu, mas os pais tiveram cuidado. Por quê? Porque tem um livro onde Deus um dia vai dizer: escuta, o que você viveu na terra foi as suas escolhas, mas era isso que eu tinha para você. O que Jacó está dizendo? Jacó está dizendo: meu filho, você era para ser, você era esse destino para a tua vida, mas devido às suas escolhas, a sua vida se tornou nisso. Deus tem um livro para você, um livro onde está escrito toda uma história de vitória e de bênçãos. É como Jacó disse a Rubens: esse destino era o seu, porém, por não frear seus impulsos, você ouvirá isso aqui, ó, Mateus 7, 21, 23. Põe na tela, Ministério de Louvor pode subir. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja, muitos ouvirão isso. Pessoas que chamam Ele de Senhor, que receberam dons, mas por praticarem o mal, por viverem no pecado, por viverem no erro, mesmo sendo usados em dons, em milagres, nós vamos ter que cantar novamente: não vim atrás de bênçãos. E nós temos que lamentar, queridos, lamentar realmente quando a gente canta esse louvor, porque quando Deus está trazendo esse louvor na igreja, é que Ele quer que a igreja o aprenda e viva este momento. Esse não é um lugar de fugir. Esse não é um lugar de fugir, não é um lugar de fuga, é um lugar de adoração e de entrega. Não é um lugar de medo, é um lugar de aproximação de Deus. Agora você tem que olhar para dentro de si e perguntar: como estão os seus impulsos? Como é perigoso. A mulher tirou a roupa, eu não aguentei. O cara fez isso, eu não suportei. Tudo bem. Só que você tem que entender que toda ação nossa vai trazer uma consequência, que vai nos afastar de alguma forma do plano e do projeto original de Deus para a nossa vida. E Rubens, por um prazer, ele profana. Cuidado, tem pecados que dá para relevar, mas alguns, queridos, são para a morte. Alguns são para a morte. E nós temos que tomar cuidado. Rubens estava destinado a uma vida de vitória. Mas o versículo 4 diz: isso não vai acontecer mais. E a gente tem que dizer: Deus, eu não quero perder o plano inicial do Senhor na minha vida. Tem gente aqui que já está se deixando se desistir. Deus tem plano de te levar a nações, a lugares ainda muito distantes, mas o diabo aos poucos está te convencendo. E ele vai trazendo outras coisas, e de repente te prepara para que você haja com ímpeto, para que você se mova por impulso carnal e troque tudo que Deus tem por um momento de prazer. Tanta gente já fez isso por aí. Você encontra tanta gente com essa história. Ah, eu não aguentei, foi no meu trabalho, foi minha patroa, foi uma tentação. É a minha carne. Eu tinha 18 anos quando, namorando com a Fernanda, nós quase caímos.
Quase pecamos. Quando eu fui falar com o pastor, ele disse: você precisa casar. Eu disse: como eu vou casar? Eu não tenho nem emprego. Ele disse: você precisa sair do pecado. O pecado é destrutivo, então você tem que se virar. E foi aonde começamos a trabalhar a ideia. Ela com 14 anos. Esse dia eu estava olhando a foto nossa lá do casamento. 2 crianças, mas tudo para não pecar. Tudo para não ter filhos fora do casamento e da bênção de Deus. Ah, mas nós já estamos dispostos a casar. O sexo só é para os casados. O sexo só é para aqueles que foram e casaram e têm a certidão de casamento. Todos que estão vivendo dessa forma, fora deste pradão, estão semeando na carne, e a colheita com certeza não será boa. Pastor, mas não vai ter mais jeito? Depois que você reconhecer, que você se arrepender e chorar muito, vai ter. Mas consequência vai ter, porque a Bíblia diz que tudo que é semeado na carne, vai vir a colheita certa.